Instituto Professor Calazans. A arte e ciência de escrever livros. E nós vamos falar aqui um pouquinho, rapidamente, sobre storytelling em livros. Storytelling é uma técnica, é uma arte, poderia até falar de uma ciência de contar histórias. E aí, dentro de uma abordagem de como escrever livros, se valendo desta técnica. E eu fiquei maravilhado esses dias. Eu comecei a ler esse livro da Ana Beatriz Barbosa. Eu sou fã dessa psiquiatra. Tá? Então, o livro dela, ela foi, aqui está dizendo, né, que ela foi autora do best-seller Mentes Perigosas. É um livro que eu recomendo para todos. Mas neste livro aqui, que ela fala sobre o transtorno de personalidade borderline, ela começa o livro com esta arte, com essa ciência de storytelling. Ela é maravilhosa o que ela faz nesse livro aqui. Então, ela começa o livro logo na parte inicial, né, antes de entrar na história ou na técnica, no assunto, antes de entrar no assunto propriamente dito. Então ela começa, o livro é Mentes, né, que amam demais. Antes de entrar no livro propriamente dito, ela começa contar que estava na praia, ali no Leblon, no Rio de Janeiro, curtindo uma praia de uma forma linda, maravilhosa. E ela fala sobre o pôr do sol. Então ela cria um cenário todo lindo e maravilhoso. De repente, no meio dessa conversa atraente, ela recebe uma ligação e a história muda completamente. Onde havia vida, beleza, tranquilidade, passa de um momento rápido até, passa por uma situação totalmente adversa. E quando ela começa o livro dela, escrevendo, se valendo de duas técnicas que nós vamos falar aqui, não é à toa que ela é best-seller, vendendo milhões e milhões de livros. Ana Beatriz, sou seu fã. Para mim, professor Calazans, é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Então vamos lá. Como já falei, mentes que amam demais. Como é que ela aborda esse assunto? Tá? Então ela aborda esse assunto contando histórias, né? Começa já o livro de uma forma impactante, e aí ela usa algumas técnicas lindas, maravilhosas, ligadas à inferência, alteração de emoções e, para mim, mais importante é a reversão de expectativa. Então vamos lá. Só nessa introdução que ela faz aqui, sem entrar, como eu já disse, diretamente no assunto. Então ela capta, eu ia falar capta, né, para chamar a atenção, né? Ela capta a atenção do leitor para tudo aquilo que vai vir após. Ou seja, se numa introdução, no momento inicial, você já pode trazer ali qual será a tônica do livro. E ela faz isso de forma excelente. Essas técnicas da inferência, reversão, né, alteração de emoções. Lembrando que a alteração de emoções, eu chamo a atenção aqui, muito importante, porque nos nossos cursos de storytelling eu falo sobre alteração de emoções, porque a alteração de emoções, você provoca aqui a produção de epinefrina, que é adrenalina no cérebro. E isso facilita a memorização daquele assunto que está sendo ministrado. Então, quando você trabalha não com a emoção apenas, mas sim com a alteração das emoções. Então, a neuroplasticidade, quando isso acontece, a neuroplasticidade facilita a memorização. Ou seja, quando você lê um livro desse, ou outros, né, como os Mentes Perigosas, ela se vale dessas técnicas, aquilo que foi lido fica memorável, né? Fica mais tempo gravado na sua cabeça, porque ela usa essas técnicas nessa situação. Muito, muito lindo. Tá? Storytelling em livros. Isso vale, tá? Isso vale para... Opa, deixa eu... O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Tá? Pulou para tudo aqui, tá? Isso vale para todo e qualquer tipo de livros, né? Então, Calazans, contar história em livros de romance é muito fácil. Não, isso serve também, essa
técnica serve também para livros técnicos. Eu conheço livros técnicos relacionados à economia, ao empreendedorismo, que a base dele é storytelling. Então, é muito complicado quando se vê um livro muito técnico, aquele livro chato, aquele livro pesado. Não. Esta técnica deve também ser aplicada em outros tipos de livros. Eu estava começando com uma professora numa palestra, ela falou: Calazans, é muito fácil você contar histórias em livro de romance, acidente aéreo, como é o teu caso, ou crimes, mas como eu faço isso dentro da matemática? Ela era professora de matemática. Eu falei assim: é só você ler aquele livro, O Homem que Calculava. Eu dei ali um exemplo para ela e dei vários outros exemplos que você pode, sim, num assunto, no caso da matemática, utilizar histórias para que o teu livro seja mais palpável, seja menos abstrato, mais concreto nas mãos e nas mentes dos alunos. Então, vamos lá. Essas técnicas, elas servem para todo e qualquer tipo de livro. Aí, sim, como enquadrar essas histórias ao teu assunto é um segredo do professor Calazans. E de atrás eu assessorei um professor de meteorologia aeronáutica, muito interessante. E eu consegui, no curso dele, nós conseguimos para todas as aulas inserirmos um caso, um estudo de caso. Né, que é, na verdade, uma história. Então, o curso dele, que era enfadonho, muito técnico, teve, assim, uma mudança significativa. Para cada assunto, uma história, às vezes de acidente aeronáutico, um incidente aeronáutico, uma situação em que a aeronave passou, de turbulência, formação de gelo, nevoeiro, chuva forte. Cada tópico ele conseguiu. Eu falei para ele: ô fulano de tal, vamos fazer isso? Ele falou: Calazans, isso é difícil. Não é difícil. E nós conseguimos, para cada aula, no mínimo, um estudo de caso. Né? Estudo de caso, se valendo, claro, das técnicas de storytelling. Então, vamos lá? Isso não é só para livro. Tá? E no nosso curso de storytelling, nós vemos também que esse assunto pode ser aplicado a escritores, professores, palestrantes, vendedores, aqui é a título de exemplo, ou qualquer outro profissional da comunicação. Então, se você está a fim de escrever um e-book, tá muito um livro, né, um tipo de livro que é bem vendido hoje, ou uma aula, uma palestra, eu faço uma recomendação: não abra mão da técnica do storytelling. Mas cuidado, storytelling, há várias técnicas relacionadas. Eu citei aqui reversão de expectativa, alteração de emoções, inferência, tem muitas outras, mas essas três, a título de exemplo, são maravilhosas, essas três técnicas, e que a nossa amiga, não é minha amiga, né, porque infelizmente não é, porque eu não a conheço pessoalmente, mas eu gostaria muito que fosse, mas que essa brilhante escritora, ela faz isso com maestria. Claro que isso está dentro de uma concepção de comunicação e oratório. Estamos encerrando aqui e eu faço o convite para que você conheça, se inscreva no nosso canal do YouTube, pois eu tenho várias aulas falando sobre inferência, tem alguns videoaula falando sobre inferência, efeito primazia, reversão de expectativa. Dê uma olhadinha nesses assuntos para que você entenda o que é que nós apresentamos de uma forma mais ampla e profunda em nossos cursos. Conheça também o site Professor Calazans. Ali nós temos várias descrições dos nossos cursos: oratória, pitch, comunicação, leitura corporal e muita coisa interessante. E você pode ser também membro da Academia de Comunicação e Oratória, onde você vai ter ali vários benefícios e vantagens de ser membro. Conheça as nossas vantagens. Eu faço um convite para que você participe do nosso grupo. Você pode escanear, e aqui escaneando você vai fazer parte do grupo do WhatsApp do professor Calazans, Comunicação e Oratória, e você vai receber ali vários vídeos e todas as informações sobre os nossos próximos eventos. No calazans@gmail.com é o nosso contato também, e o nosso telefone, que é Zap 11 98693 6733. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans.
Para mim, professor Calazans, é sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.